Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos desvendar o segredo de como fazer um fluxo de caixa desconstruído. Vem comigo! Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Olá pessoal, estamos de volta e antes de começar o vídeo, como sempre, eu gostaria de pedir a vocês que vocês curtissem nosso canal, que vocês se inscrevessem, compartilhassem nossos vídeos, deixassem comentários, colocassem lá suas opiniões a respeito de cada tema que nós estamos estudando, que também acionassem o sininho para poder receber as notificações de novos vídeos todas as terças e quintas-feiras às 18h30, nos acompanhasse nas redes sociais que vão aparecer aqui ao meu lado, também acompanhasse as nossas lives todas as quintas-feiras às 18h31. Eu e minha sócia Glai Barcelos trazemos para vocês assuntos extremamente atuais a respeito do empreendedorismo. Todas as quartas-feiras às 19h30 nós temos uma aula ao vivo no YouTube. Para você poder assistir, basta você entrar no nosso canal, se inscrever, que você terá acesso a todo o conteúdo. E além disso, eu também forneço para aquelas pessoas que desejam e que enviem para nós no e-mail treinamentoabcreativa@gmail.com a solicitação do material didático da aula. E eu vou enviar para vocês um PDF super legal, como por exemplo é o da aula de hoje. O assunto de hoje é fluxo de caixa e eu vou trazer para vocês o fluxo de caixa desconstruído, ou seja, aquele fluxo de caixa mais fácil de você entender, com menos etapas para você poder cumprir e de uma forma bastante objetiva e clara para que você consiga fazer, sem mesmo necessitar do Excel. Olha que bacana! Vamos em frente? Bom, olá pessoal, estamos de volta e hoje o nosso tema é fluxo de caixa desconstruído. E como de costume, eu trago para vocês uma frase de um grande pensador da nossa era e hoje eu vou falar sobre Jack Welch, onde ele comenta que controle o seu destino ou alguém controlará. Tema, frase extremamente propícia para esse momento, onde nós vamos falar de fluxo de caixa, onde nós vamos falar de um tema que o controle se faz extremamente necessário. Então, se você não controlar o fluxo de caixa da sua empresa, provavelmente alguém controlará. E essa pessoa que vai controlar, certamente vai tirar algum tipo de vantagem por você não ter o controle financeiro da sua empresa. Vou dar um exemplo para você. O gerente do seu banco, ele está doido para que você não controle o seu fluxo de caixa, porque certamente ele vai se beneficiar disso, ok? Vamos em frente, próximo slide. Nesse slide eu gostaria de trazer para vocês algumas perguntas que são respondidas, sendo bastante redundante com a resposta fluxo de caixa. Vamos a elas rapidamente. Como conseguir visualizar se meu negócio dá lucro ou não? Bom, como você consegue isso? Através do fluxo de caixa. Você vai conseguir fazer essa verificação diária, inclusive, se o teu negócio está indo bem ou não. Outra pergunta, como organizar o que recebo de valor diariamente, separando caixa, dinheiros e cartões? Através do fluxo de caixa. Em cada linha você vai conseguir visualizar qual foi o valor de entrada, qual foi o valor de saída de cada item do teu fluxo de caixa. Você está tudo dominado. Vendo no cartão, mas só vou receber na minha conta daqui a 7 dias. Como faço para controlar isso? Através do fluxo de caixa. Você vai ter a visão do presente, que é o dia que você vai estar lançando, assim como toda visão de futuro. Basta você se organizar e colocar todos os lançamentos corretamente. Tenho contas para pagar, mas não sei como deixar elas visíveis para não esquecer. Da mesma forma que os lançamentos futuros, você também tem as obrigações a curto prazo, a médio prazo. Então você também consegue enxergá-los através do fluxo de caixa. Como consigo controlar as despesas do meu negócio? Através do fluxo de caixa. Nela você vai colocar tudo organizadinho para você poder entender o quanto você está gastando nas suas despesas administrativas, nas suas despesas diretas ligadas ao teu produto ou serviço. Como consigo controlar o meu faturamento? Através do fluxo de caixa. As tuas receitas estarão todas dentro da parte das entradas e ali você vai conseguir visualizar não só o presente, mas como o futuro. Como saber se tenho dinheiro para novos investimentos? Esse é um dos grandes aspectos do fluxo de caixa. Ele consegue te dar visibilidade do futuro quando você pode colocar mais alguma coisa dentro da tua empresa. Quando você pode comprar uma máquina, quando você pode contratar mais funcionários, quando você pode comprar mais material. Muito bacana isso. Como posso controlar a vida financeira do meu negócio por dia, por semana, por bimestre, por trimestre, por semestre, por ano? Através do fluxo de caixa. O quanto você vai fazer esse documento amplo é o quanto ele vai te dar visão.
E o quanto você vai querer restringir a visão também vai estar na sua mão através do fluxo de caixa. Você pode ver de dia a ano tranquilamente. Como posso diferenciar o que pago de mercadorias das despesas administrativas? Muito simples, através do fluxo de caixa. São linhas distintas e você vai conseguir controlá-las sem dúvida nenhuma. Vamos ao próximo slide. Bom, eu gostaria de apresentar para vocês aqui nesses slides alguns aspectos gerais, do fluxo de caixa desconstruído. Primeiro, não é uma planilha que obrigatoriamente você precisa fazer no Excel. Você consegue fazê-la no papel com uma régua e um lápis. Você consegue colocar todas as linhas organizadinhas e reproduzir a mesma coisa que você faz no Excel num pedaço de papel. O único objeto é que você vai ter que apagar quando você errar, você vai ter que fazer cálculos manuais utilizando calculadora. Para isso eu vou te dar uma pequena dica logo à frente, mas é possível fazer. Com isso vem o número 2, que eu estou dizendo para você que você não tem mais desculpa para executar o fluxo de caixa. Porque, eu não sei Excel. Paciência, você faz no papel. Mas no papel é muito difícil, faz no Excel que é mais fácil. Mas eu sei fazer no papel, mas eu gostaria de fazer no Excel, faz no cursinho. Mas no Excel eu não vou ter tempo porque o meu computador está ruim, faz no papel. Não tem desculpa. Mas no papel fica muito pequeno no A4, manda fazer cópia da planilha naquela copiadora próxima da tua casa em papel A3, para você poder fazer isso num tamanho legal, para poder ficar visivelmente muito bom. Não tem desculpa. Acima de tudo, o meu objetivo através desse vídeo também é mostrar para você que o fluxo de caixa é vital para a tua empresa. Se você não faz, você vai morrer no negócio, porque você pode estar desperdiçando dinheiro, você pode estar deixando de investir dinheiro, tendo dinheiro em casa, você pode estar com mais dívidas do que entradas. Se você não consegue enxergar o fluxo do processo financeiro do teu negócio, certamente você fará com que haja um óbito precoce. Em qualquer manual básico do empreendedorismo, o fluxo de caixa é um dos primeiros itens que deve ser estudado para que o empreendedor tenha controle do seu negócio, conhecimento do seu negócio. A partir daqui eu gostaria de passar para você um passo a passo para poder compor o seu fluxo de caixa e também saber analisar cada dado que ele tem para dizer para você. Então a primeira coisa que você precisa fazer é mudar o seu modelo mental. Alexandre, vem você de novo com o modelo mental. Sim, quantas vezes for necessário, o modelo mental será tocado em todos os vídeos que eu vou apresentar para vocês. Por quê? Porque o Planejando para Desconstruir é feito justamente através do primeiro aspecto, que é a quebra do paradigma do modelo mental. Ou seja, se você tiver desculpas aonde você queira se confortar através delas, dizendo assim, mas eu não tenho tempo, bacana, então esquece o fluxo de caixa. Eu não tenho habilidade, bacana, então esquece o fluxo de caixa. Mas assim eu não vou conseguir ter um negócio. Certo, você nunca vai conseguir ter um negócio. Então, enquanto você não quebrar o teu modelo mental de que você não consegue fazer isso, eu sou péssimo em matemática, cara, são as 4 operações básicas. Se você tem qualquer tipo de dificuldade, basta você entrar em vídeos do YouTube que falam especificamente para pessoas que têm dificuldade de realizar as 4 operações matemáticas. Mas eu não sei utilizar a calculadora, vou te dar algumas dicas. Mas mesmo assim eu devo ficar com dúvida, vai procurar vídeo no YouTube. Não existe desculpa para quem quer. Enquanto você tiver com o teu modelo de mental velho, considerando as dificuldades e não as possibilidades de sucesso, vai se manter dentro da multidão. Se você quer sair da multidão e você quer destacar o negócio, você quer ter solução para o teu negócio, você quer ter lucratividade, fazer com que o teu negócio cresça e finalmente ele tenha expressão na tua vida e no teu sustento, então a hora é de quebrar as crenças limitantes, é a hora de mudar o modelo mental. O número 2 é que se você aceita o tópico 1 como verdadeiro, ou seja, mudar o modelo mental, você precisa então passar a estabelecer uma rotina. E isso tem que ser o quanto antes. Por quê? Porque sem rotina não haverá fluxo de caixa. Por quê? Porque a primeira etapa que você vai entender é que fluxo de caixa tem que ser feito todo dia. Então, essa é a grande mágica, essa é a grande solução. É você também criar uma rotina e essa rotina vai te levar ao planejamento e isso vai fazer com que você tenha a organização necessária para poder compor um bom fluxo de caixa. E o outro aspecto, que é o aspecto número 4, é estabelecer rotinas e a organização do processo. Voltando ao tópico 4. Para quem trabalha somente com documentos em papel. Gente, tem gente ainda, hoje em dia, que só trabalha com papel. Tem gente que não utiliza nenhum tipo de arquivo eletrônico, não consegue, tem dificuldade com a informática, mas é um excelente empreendedor, é um excelente especialista no produto. Então, essa pessoa tem que ficar fora do negócio, tem que ficar fora do controle de jeito nenhum. Então, eu estou te dando aí algumas dicas para você poder organizar a parte de papel para que você consiga, então, fazer os lançamentos do teu fluxo de caixa de forma adequada. Número 1, você precisa separar o que é entrada e o que é saída.
E dentro de cada entrada e saída, você vai precisar compor esses documentos. Aonde que eu vou colocar esses documentos? É o primeiro tópico que eu estou colocando para vocês aí. Você pode utilizar uma caixa plástica, você pode utilizar uma caixa de sapato, ou você pode utilizar uma caixa, seja ela do modelo que for. Pode ser uma caixa usada, uma caixa nova, isso fica a teu critério. Mas você precisa ter caixas para poder organizar os documentos, para que eles não se percam e eles não se confundam. Porque se você se confundir, o teu fluxo de caixa vai estar jogado no lixo. O outro aspecto que eu sugiro que você tenha são clipes. Clipes de papel, aquele que prende vários papéis juntos, pois é, compre uma pequena caixinha de um clips médio na papelaria que vai atender totalmente a você. E o terceiro aspecto é que você utilize pequenos recortes de papel que pode ser reciclado. A única necessidade é que ele tenha um dos lados disponíveis para poder escrever. E nesses recortes de papel, você vai fazer a identificação do que é cada bolinho de documento. Por exemplo, nas entradas, você vai colocar lá a data e você vai colocar embaixo escrito entrada. Já nas saídas, você vai colocar lá saída, você vai colocar a data e vai especificar o que é aquela saída. Você vai colocar um papelzinho para as despesas administrativas, você vai colocar a data escrito despesas administrativas daquele dia. E aí você vai organizar tudo aquilo dentro da tua caixinha de papel. Entende como é fácil? Vamos para o próximo slide. Nesse slide, no item 414, eu vou mostrar para vocês como fazer a segregação específica de cada tipo de documento. Ou seja, de cada entrada, de cada saída, dentro de cada entrada e cada saída, cada sequência que você tem, o que compõe cada entrada e cada saída. Então, você fazendo uma boa leitura desse item 414, você vai conseguir entender como fazer a separação específica de cada item, ok? No caso de dinheiro ou cheque, não necessariamente você leva eles para casa, né? E você vai ter eles na mão para poder fazer a contabilidade. Em muitos casos, vocês levam eles para os bancos para serem depositados, que é realmente o que eu recomendo. Então você precisa pegar um papelzinho daquele mesmo pedacinho que eu já sugeri no slide anterior, colocar a data e colocar lá valor em dinheiro, X, valor em cheque, X. E aí você vai levar somente o papelzinho que você depositou o dinheiro e o cheque no banco. O próximo item significa muita coisa para aquelas pessoas que possuem loja, né, que possuem uma caixa registradora, que possuem aquele caixa que fica ali para poder dar troco para o cliente no momento em que ele vai fazer a aquisição do produto ou do serviço. Então, o caixa, em muitos casos, ele é negligenciado, o valor que fica lá. Mas todo final de dia você precisa contar todas as notas, você precisa contar todas as moedas. Então, vamos dizer que no final do dia você reservou no caixa R$ 64,25 para você deixar para o outro dia para poder servir de troco, por exemplo. Então, aquilo ali tem que estar contabilizado naquele dia no fluxo de caixa. Então, você vai pegar também o papelzinho, vai colocar lá a caixa, vai colocar a data e vai levar aquele papelzinho para onde você vai fazer a alimentação do fluxo de caixa, seja a tua casa ou seja o escritório da tua empresa. O outro aspecto é para aquela pessoa também que tem conta em banco. Então, se você tem conta em banco, você vai precisar ou do papelzinho do saldo do dia, ou do papel do extrato, ou se você simplesmente vai olhar aquele papelzinho, escreve também naquele recorte e coloca lá saldo do dia anterior no banco. Pronto, acabou. Agora, existem pessoas que já não utilizam mais nada em papel. Existem pessoas que dedicam tudo aquilo que possuem e registram através de documentos eletrônicos. Então, fica aqui nesse slide a minha sugestão para você de como montar as pastas para poder arquivar os documentos eletrônicos que você vai gerar para poder fazer o seu fluxo de caixa. Isso tem que ser observado, pessoal, principalmente na questão da divisão por dia. As pastas têm que ter a indicação de que dia se refere. Não adianta você pegar um monte de documento de entrada, por exemplo, aqueles canhotinhos do cartão de crédito e colocar tudo misturado lá dentro. Não tem função isso. Tudo aquilo tem que ser arquivado por dia. E se você utiliza esse mesmo arquivamento de forma eletrônica, você também tem que arquivar por dia. E da mesma forma, essas pastas precisam estar nomeadas. Então aqui vai simplesmente uma ideia de como fazer. Pode ser que você tenha uma forma melhor e isso não é difícil que aconteça. Ok? Próximo slide. Eu gostaria de chamar a atenção nesse slide para o item 4.3, que é o comum do dia a dia da maioria dos empreendimentos. As pessoas terem arquivos em papel e as pessoas também terem seus arquivos eletrônicos. Nesse slide, no item 5, é apenas uma observação, que agora é a hora de criar a planilha do fluxo de caixa, e nós vamos gerar ela através de linhas e colunas. No item 6, eu costumo dizer que o melhor horário para poder fazer o fluxo de caixa é no final do dia, onde você vai ter todos os documentos relativos às entradas daquele dia, toda a receita que aconteceu, assim como todos os pagamentos que você fez. Então, a partir desse momento agora, você pode anotar todos os processos do teu fluxo de caixa na coluna daquele dia. O primeiro aspecto que a gente precisa fazer é lançar todas as entradas
E caso você não pratique alguma dessas entradas, o que eu quero dizer com isso? Digamos que você não trabalhe com cheque pré-datado. Então, se você tem duas opções, ou você elimina a linha do cheque pré-datado, ou você simplesmente deixa ela em branco e não a considera. Tá bom? O importante é saber o seguinte, que as linhas que estão ali escritas nesse padrão que eu estou passando para vocês, elas não necessariamente precisam ser cumpridas na íntegra. Elas podem ser ignoradas, assim como você pode decidir encontrar mais alguma linha que precisa ser acrescentada à planilha. A outra dica que eu diria dar para vocês, para quem vai trabalhar com papel e vai trabalhar com calculadora, que existe um dado muito importante que é na questão da digitação dos valores na calculadora. Então vamos dizer que eu vou digitar o valor R$ 2.510,25. Quando eu vou digitar esse valor na calculadora, eu não vou digitar assim 2.510,28. Porque se eu fizer na calculadora a mesma forma de escrita do valor, eu vou estar dizendo para a calculadora que não é o valor de 2.500 que eu estou querendo que ela escreva. Na verdade, ela está entendendo que o valor é 2.520, blá, blá, blá. Na calculadora, você só vai colocar vírgula quando for relacionar os centavos. Então, se eu quiser escrever R$ 2.520,28 na calculadora, eu vou digitar 2520,20. Assim é a forma de eu digitar na calculadora o valor de R$ 2.520 e não utilizar o ponto logo depois do 2, como é feito na escrita, 2.520,28. Errou. A calculadora vai entender que é 2,52, ao invés de entender que é 2.520. O primeiro lançamento efetivo que a gente vai fazer na nossa planilha é exatamente lançar o saldo do dia anterior, o saldo do banco, o saldo da tua conta bancária. E alguma pessoa vai dizer assim, mas eu não tenho conta bancária. Não importa, se você guarda o dinheiro no colchão, se você guarda no teu armário e você utiliza aquele dinheiro para fazer transações ao vivo, o cheque você repassa para outro, não importa. Você vai continuar considerando esta linha chamada saldo do banco como a principal entrada do dia anterior. Então, se lá no teu armário ficaram guardados os R$ 2.900 que estão escritos aqui nessa planilha, você vai lançar como se fosse saldo do banco. Se você tem o teu saldo no banco, você vai tirar lá o teu extrato, vai tirar o teu saldozinho e vai colocar o saldo do dia anterior na primeira linha. Tá? Isso eu estou colocando para vocês, pessoal, que esse número 1 que está aparecendo aí em cima é como se fosse o dia 1 do mês. Se eu começasse a fazer os lançamentos da minha planilha de fluxo de caixa no dia 18, por exemplo, eu faria o saldo do dia anterior, dia 17, depois eu faria o lançamento dia 18, 19, dia 20, 21, até o dia 30 ou 31, e depois começaria um novo mês, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu estou utilizando o dia 1 como o primeiro dia realmente do mês para poder fazer esse exercício com vocês. Mas a planilha de vocês pode começar em qualquer dia. Eu vou começar a fazer a minha planilha no dia 23, então o primeiro dia vai ser o dia 23. E o saldo da tua conta bancária vai ser o saldo do dia 22, beleza? O próximo passo é você preencher todas as células, todos os campinhos da tua planilha na vertical. Depois que você faz aquela primeira célula, aquele primeiro quadradinho, aquele primeiro retângulo da tua planilha, você vai vir fazendo todos os preenchimentos na vertical. Por quê? Porque é na vertical que está o dia que você está lançando, tá bom? Esse é o primeiro aspecto. Então vamos lá. No segundo ponto, você vai lançar logo após o saldo do banco, todas as vendas de dinheiro e cheque que você fez no dia. Por isso, então, você vai pegar teu bolinho de papel, ou você vai pegar teus arquivos eletrônicos, vai contabilizar todos os valores que você fez ali em dinheiro, que você vendeu em cheque, vai somar tudo aquilo e vai lançar nessa célula, vai lançar nesse retângulo em branco da tua planilha. Ok? Se você ainda trabalha com cheque pré-datado, aparece então a terceira linha, que é o valor do cheque pré-datado. Aí eu tive um cheque de R$250 pré-datado. Beleza. Você vai colocar ali o cheque pré-datado de R$250 naquele dia, se você for transformar esse cheque em dinheiro naquele dia. Ok? O cheque é pré-datado, Alexandre, mas se ele é pré-datado, eu tenho que colocar ele na data. Sim, mas existem empresas que aceitam comprar o teu cheque pelo valor depreciado em X%, num percentual X, no percentual Y. E aí você vai fazer com que ele entre naquele dia em dinheiro. Agora, se você recebeu esse cheque no dia número 1, no dia 1º do mês,
E se você só vai poder descontar aquele cheque no dia 20 do mesmo mês, então você vai lançar ele na entrada de cheque pré-datado lá no dia 20. Porque senão vai ficar aparecendo um saldo que ele não existe ainda, que ele não compensou. O próximo passo, então, é a gente lançar os valores do cartão de débito e o cartão de crédito para quem utiliza. Foi o que eu falei. Se você não trabalha com cartão de crédito, se você não trabalha com cartão de débito, se você não trabalha com cheque pré-datado, basta você deixar essa linha em branco ou você simplesmente não considerar que ela exista, tá bom? Então você vai lançar também os valores do valor de débito e o valor do cartão de crédito também direitinho em cada coluna, certinho na sua linha. O outro item agora é o caixa, onde a gente vai pegar aquele valor que ficou lá no caixa na loja, naquele caixa da empresa, contabilizou todo aquele dinheirinho, todas as moedas, todas as notas, anotou no papelzinho e agora você vai lançar o valor do caixa. Nesse slide, a gente apresenta então o total das entradas. O que eu quero dizer com isso? É o somatório de todos os itens que compuseram as entradas, que compuseram a receita do dia. Então ali eu vou ter o somatório de todas essas linhas relativas ao primeiro dia do mês. Eu vou somar o saldo do banco do dia anterior, eu vou somar as vendas em dinheiro cheque à vista, eu vou somar as vendas de cheque pré-datado, eu vou somar as vendas em cartão de débito, eu vou somar as vendas em cartão de crédito e eu vou somar o caixa. E aí eu vou chegar a esse valor final, que é exatamente a soma de tudo aquilo que deu entrada no dia. Agora nós vamos passar para a parte das saídas, para a parte efetivamente das nossas obrigações. Obrigações são todas as despesas e todos os compromissos que nós assumimos com fornecedores. Legal? Então a primeira linha é pagamento de produtos ou serviços. Eu dou um exemplo aqui nesse slide a respeito do que é uma linha que a gente considera como produto ou serviço, que em forma resumida quer dizer que é tudo aquilo que eu aplico ao produto que eu vendo. Então, se eu revendo produto, se eu produzo alguma coisa, essa é a linha onde eu vou lançar esse tipo de despesa, tá? Então tá aqui, pagamento de produtos ou serviços, foi assim a forma que eu batizei e ali está lançado o valor também na coluna do primeiro dia, que é o dia que nós estamos criando a nossa planilha de fluxo de caixa. Agora, no passo seguinte, nós temos as duas próximas etapas da parte de saídas, que são as despesas, que é tudo aquilo que não está compondo o valor do produto ou serviço, né? Aquilo que a gente tem de obrigação com os nossos fornecedores, mas sim aquelas despesas administrativas, o cafezinho, o copo plástico, a água mineral, o papel higiênico, o contador, os salários, a gasolina gasta pelo carro administrativo da empresa, tudo aquilo que compõe a parte administrativa é lançado na linha de despesas de uma forma bem simples. A gente não quer que complicar. Você pode abrir isso em diversas contas contábeis, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer um controle o mais enxuto possível para que você possa ter a visibilidade do teu negócio. Então, na última linha das saídas, eu também vou ter o total das saídas, que vai contabilizar a soma dos itens para cima, de todas as saídas, da mesma forma que foi feitas as entradas. E aí nós chegamos então à questão do saldo do dia, que eu procurei colocar dessa forma para vocês, para que fique bastante didático a visualização de como eu cheguei ao saldo do dia. O que eu chamo de saldo do dia? Saldo do dia são todas as entradas menos as saídas. Tá? Ou seja, eu vou pegar lá o valor de todas as entradas, vou subtrair dele as saídas e eu vou encontrar um valor do saldo do dia. E aquele ali vai ser o reflexo do teu negócio naquele dia. Mais à frente eu vou tocar no aspecto porque pode ser que esse saldo do dia ele seja, por exemplo, negativo. Tá? Então eu vou explicar melhor quando esse saldo for negativo, o que pode estar nos dizendo essa informação. Bom, nesse slide está especificamente o que eu estava dizendo para vocês agora há pouco. Né? Primeira coisa é que o saldo do dia vai ser o reflexo daquilo que aconteceu no teu negócio naquele dia, no dia 1º, no segundo dia do mês, no terceiro, no quarto, no 20º, no 25º. Tá? Sendo aquele dia, você vai ter aquela visão. E aí é o seguinte, cheguei lá no final, Alexandre, pintou um saldo negativo. O dia ele foi
negativo no meu negócio. Isso é uma questão de desespero? Não. Para mim, sinceramente, não é uma questão de desespero. Para mim, isso primeiro é um grande sinal de alerta. Por que eu digo que é um sinal de alerta? Porque você pode estar comprando mal, ou seja, você está acumulando valor para pagamento aos seus fornecedores todo no mesmo dia. E isso vai fazer com que você tenha necessidade ou de ligar para algum fornecedor para postergar uma data de pagamento, ou você ir ao banco pegar um empréstimo rápido para poder cobrir aquele pagamento, porque você não pode ficar com o nome sujo no Serasa. Se você não pagar um boleto no dia, aquele fornecedor pode protestar o seu nome, e aí você perde crédito no mercado. Então, olha como o fluxo de caixa é importante. Se você observou que o saldo final do teu dia é um saldo negativo, é porque existe alguma coisa errada na administração do teu negócio. Não necessariamente quer dizer que ele dá prejuízo, mas necessariamente quer dizer que você precisa ter alerta em relação ao que está acontecendo, que pode ser corrigido de forma muitas vezes simples demais, tá bom? Então não se desespere, analise, tenha bastante cautela para poder tomar ação, para que você possa então fazer com que isso não exista mais. Bacana? Só que aí agora a gente terminou o primeiro dia e agora a gente quer iniciar o segundo dia de controle do fluxo de caixa. Então o que vai acontecer? O saldo do dia que está lá embaixo, você vai levar ele para o saldo lá em cima, que é o tal do saldo do banco, que não importa se ele vai estar em espécie guardado no teu armário ou se ele vai estar todo depositado lá no banco. O que importa é que eu sei que no final do dia, esse meu negócio teve esse resultado. E esse resultado aqui eu preciso transportar ele para o dia 2, e lá no dia 2 eu vou ter a certeza de que eu vou começar com aquele saldo. Isso é de verdade o que importa para a gente no dia seguinte. E no dia seguinte você vai fazer a mesma disposição, linha a linha, de cada valor de entrada e de cada valor de saída. Legal? Alexandre, mas e a questão da minha visão do futuro do meu negócio? Então agora nesse slide eu vou mostrar para vocês exatamente a questão da visão futura. Por quê? Assim como eu falei do cheque pré-datado, eu posso ter uma entrada lá na frente. Se eu recebi um cheque pré-datado, eu fiz uma venda no dia 1º e esse cheque pré-datado é para o dia 20, eu tenho duas opções. Ou eu desconto ele no dia 1º para poder gerar dinheiro, sabendo que eu vou perder uma margem negociando esse cheque com alguma empresa, ou eu vou colocar esse cheque na entrada lá do dia 20. Ou seja, eu vou chegar lá no dia 20, na linhazinha de cheque pré-datado e vou colocar aquele valor de R$ 250, por exemplo. Assim, da mesma forma, eu vou fazer com cada compromisso de pagamento que eu tenho futuro. Ou seja, eu comprei uma matéria-prima hoje, o fornecedor me deu 15 dias para pagar e aquela matéria-prima vai vencer o pagamento no dia 16, então lá no dia 16 eu vou lá e coloco aquele valor. Isso é uma das grandes vantagens do fluxo de caixa, porque você começa a analisar o teu negócio como um todo, você começa a ter visibilidade do que você tem para pagar lá na frente, do que você vai ter que desembolsar para poder honrar os teus compromissos. E essa visão você tem em 30, 60, 90, um ano. Você tem no prazo que você decidir. Basta você fazer os lançamentos corretos. Um outro aspecto muito importante que é abordado agora nesse slide é a questão de que você não está vendo lançamentos futuros. Por exemplo, eu optei por receber todos os valores do cartão de crédito, todos os valores do cartão de débito e todos os cheques pré-datados, eu optei por receber tudo no mesmo dia. Não tem problema nenhum. Você vai fazer a tua negociação com teus agentes de crédito em relação a esses valores e eles vão cair na tua conta com um débito relativo ao percentual de antecipação. Mas se você tem receitas que você vai receber, por exemplo, não, o meu cartão de crédito eu não quero antecipar nada, eu quero receber ele daqui a 30 dias sem descontar nada para o administrador. Então você vai tudo que você receber, tudo que você vender no dia 1º, você vai colocar o recebimento lá no dia 30. Ou seja, você vai conseguir visualizar que lá no dia 30 você já tem uma receita esperada. E assim sucessivamente, tudo que você vender no dia 2, você vai colocar o valor da receita no dia 1º do mês seguinte, por exemplo. Assim também são as despesas, né? Como eu falei anteriormente, você vai lançar todas as suas despesas, você vai lançar todas as suas obrigações com os fornecedores para o futuro. Aí você vai falar assim, Alexandre, mas não tem receita, o valor do dia ela está me dizendo que eu vou ficar negativo. Você sabe que você vai ter receita, exceto aconteça alguma coisa muito descomunal, como, por exemplo, a pandemia que a gente está vivendo, onde muitos negócios ficaram fechados durante dias, semanas, meses. Isso é uma coisa fora do padrão. Agora, no padrão natural, você sabe quanto o teu negócio fatura em média por dia. Então, você vai pensar que se você chegar à média
quanto você vai ter de receita naquele período. E aí você consegue fazer uma visualização em relação à despesa prevista futura, porque a despesa prevista futura ela já existe, ela é fato. Você só vai lançar aquilo que é despesa, aquilo que é compromisso de pagar matéria-prima, produto que você comprou, se você realmente comprou. Agora a receita você vai depender que naquele dia, lá no futuro, o teu consumidor faça a compra para você poder lançar a receita. Seja ela cartão de débito, cartão de crédito, cheque, dinheiro, seja ela qual for. Mas você tem os valores médios do mês, você tem os valores médios do período do ano, você tem o valor médio de qualquer momento da tua vida, da tua empresa. Então você vai ter como observar se o valor médio normal de venda do mês cobre aquele total de despesas que está previsto. Mas eu comecei minha empresa agora. Você vai precisar se adaptar a isso. Infelizmente, você vai comprar para poder pagar lá na frente e você vai ter que ser mais precavido, mais cauteloso ainda com a questão de você guardar receita para poder honrar os seus compromissos lá na frente. Mas não tenha dúvida, você pode fazer com que o seu saldo bancário seja chamado de reserva e aí você comece a fazer acúmulo de dinheiro direitinho, vou mostrar mais à frente, para você poder ter então reservas para poder cumprir futuros compromissos que talvez por algum tipo de problema você não tenha receita específica naquele dia. Já nesse item 32 desse slide existe uma coisa muito bacana, que de repente lá na frente, mesmo considerando as receitas médias daquele dia, daquele período, da semana, você vai falar assim, cara, mas eu estou com uma previsão de saldo negativo. Então você vai poder fazer algum tipo de ação antecipada, você consegue se planejar para poder resolver aquele problema. De repente você vai pedir uma antecipação de um valor que você tem para receber daqui a 40 dias, você vai ter uma perda financeira, mas você vai poder retroagir pelo recebimento que você tem do futuro, fazendo com que aquele saldo negativo não exista. Ou seja, com o fluxo de caixa, você tem condições de enxergar o teu futuro e fazer um planejamento mais ajustado. E, em muitos casos, sem ter necessidade de ir ao banco pegar dinheiro com taxas de empréstimo elevadíssimas. Já no aspecto 33, o outro fator importante é a questão do investimento. Se eu começo a notar que eu tenho saldo em conta, ou seja, se o meu saldo tem sido positivo todos os dias, aquele saldo não tem sido acumulativo, isso quer dizer que eu posso, de repente, aumentar a minha demanda de produtos, a minha oferta de serviços, eu posso aumentar minha quantidade de funcionários, eu posso comprar uma máquina nova. Tudo isso o fluxo de caixa vai te apresentar, tá bom? O outro aspecto, que é o item 34 desse slide, é quando ele fala que você precisa ter muita atenção com o dinheiro que está sobrando na conta. Dinheiro parado na conta não é um bom negócio, e muito menos em casa. Eu, sinceramente, não aconselharia ninguém a deixar dinheiro parado em casa, debaixo do colchão, no guarda-roupa, guardado, escondido em alguma caixinha. Esquece isso. Dinheiro parado em conta também não tem fundamento nenhum. Então, se você não tem um bom gerente de banco, que essa é a grande obrigação do gerente de banco, é verificar que um cliente tem dinheiro parado e ele pode ser investido, você precisa fazer com que o dinheiro tenha giro e que ele não fique parado na sua conta, ou seja, você tenha dinheiro estagnado. Dinheiro estagnado é dinheiro com perda financeira. Então, você precisa fazer com que existam investimentos seguros para fazer com que esse dinheiro cresça, para que esse dinheiro, caso não seja revertido em investimento de produtos, de serviços, de mão de obra, de maquinário, então que ele seja canalizado para a área de investimento. Com isso, nós concluímos o nosso estudo de hoje, onde eu espero sinceramente que a partir desse momento você tenha clareza da necessidade de trabalhar o controle financeiro do seu negócio. Ainda mais, não permitir que haja a mínima possibilidade de você fazer com que a vida financeira pessoal seja confundida com a vida empreendedora. Isso é muito importante, tá? Então, o fluxo de caixa, ele faz efetivamente com que isso seja seccionado, com que a vida financeira pessoal não seja em momento nenhum confundida com a vida financeira do negócio, porque isso leva, sim, a um descontrole, e quando há descontrole, certamente há fracasso. E, em anexo a esse estudo, para quem desejar o material didático, material escrito, material em PDF, vocês vão receber um fluxo de caixa completo,
com todos os dados existentes daquele fluxo de caixa, com um exercício, né, que eu fiz para poder compor esse estudo, e vocês receberão também uma planilha em branco para caso você queira fazer os lançamentos manuais. E nada me impede também, se você pedir, de mandar o arquivo eletrônico, o arquivo em Excel, para você simplesmente fazer a inserção de dados e utilizar essa planilha de forma simples e prática. Muito obrigado por mais esses momentos juntos, eu agradeço a vocês. Peço de coração novamente que vocês continuem nos acompanhando no nosso canal, acionando o sininho para receber notificações, se inscrevendo, compartilhando com os amigos, né, que existe esse canal ligado à parte do empreendedorismo, um amigo que deseja abrir um negócio, um amigo que esteja passando por dificuldade, ou um amigo simplesmente que queira ampliar a sua vida de negócio. Nós estamos aqui para auxiliar a vocês nessa caminhada. Por isso, pessoal, eu agradeço mais uma vez de verdade e digo a vocês, até breve.